Vamos. Gente, boa noite. Estamos começando a nossa 19ª aula e hoje vamos falar de um assunto bastante interessante, que é a formação das palavras em inglês através dos prefixos, sufixos e derivações. Quando a gente tem um domínio desse assunto, a gente passa a ampliar o nosso vocabulário, multiplicar por muitas vezes e entender muitas palavras que às vezes parecem difíceis de entender, palavras grandes, mas quando a gente for entender a derivação, ela se torna fácil ao nosso entender. Tá legal? Vamos lá. Prefixos, sufixos e derivações. Primeiramente, vamos falar dos prefixos, né? Prefixo é aquela parte inicial que é colocado antes da palavra, né? O grafema que é colocado antes da palavra. Danilo chegando também. Vamos esperar mais um minutinho. Danilo, boa noite. Consegue me ouvir, Danilo? Ok, vamos continuar. Não há resposta, vamos continuar. Os prefixos, então. Gente, como eu disse, os prefixos são partes, né, da palavra que geralmente são colocadas antes da raiz da palavra. 90%, todo mundo já sabe, né, o significado desses prefixos. Eu vou fazer uma passagem rápida e vou mostrar as palavras originárias desse prefixo. Prefixo bi refere-se à ideia de duplicação. É igual em português, né? Bilíngue, binacional, e em inglês a mesma coisa, tá? Vamos bem rapidinho, porque esse também é um assunto que a gente não vai ficar se apegando a ele muito não, porque no próprio português a gente já tem noção disso. É só para vocês entenderem como que é formado. Bilateral, que é o nosso bilateral, né? Bicycle é a nossa bicicleta. Então tem o cycle, né, que é a roda, né? E tem o lateral e a adição do prefixo bi transforma. A pronúncia está aqui embaixo, tá? Bilateral, ok? Desculpa, bicycle, tá as pronúncias. O prefixo dis promove o sentido oposto, né? Vocês vão ver agora as palavras. Disloyal, que é o nosso des, né? Disloyal, desleal, que vem da origem loyal. Disloyal. Disappear é o nosso appear, significa aparecer, né? O verbo aparecer. Discover, cover é cobrir em inglês. Discover, descobrir. Disagree, discordar. Por quê? Agree é concordar, né? Dislike, o famoso like, né? A gente dá muito like aí nas nossas redes sociais, né? Usamos muito like, mas quando a gente não gosta, a gente pode colocar também um dislike, né? Não gostar, né? Vem a origem de gostar. O mesmo caso é do habilitado, né? O able. Aqui esse able funciona como raiz e vai funcionar como sufixo no futuro também. Mas tudo bem. Disable, desativar, né? Ativar, habilitar. Disproof. Proof em inglês é prova, né? Então, quando você desaprova, você refuta. Obviamente, gente, a gente não vai falar desprovar, né? Então, a gente tem que fazer as adaptações. O português é uma língua muito mais rica do que o inglês, muito, muito mais rica. E o inglês é uma língua mais pobre, mais pragmática. Então, nós vamos ter que ter essa noção de que muitas vezes nós não vamos seguir ao pé da letra a derivação. Nós vamos ver aquela derivação e aproveitar dela para utilizar com a palavra em português que é mais palatável, mais aceitável, ok? Ok? Tranquilo. Vamos lá. Ex é o mesmo sentido do Brasil, aqui do português, né? Ex-presidente, ex-prefeito, então, ex-venerável, ex-governador. Refere-se a passado anterior. Aqui no caso eu coloquei 3 exemplos, mas nós vamos deparar com muitos, né? No nosso decorrer. Boyfriend, que é o namorado, né? Husband, é o marido, e wife, esposa. Ex-boyfriend, ex-husband, ex-wife, né? Ex-esposa, né? O prefixo for é um prefixo interessante, né? Que significa alguma coisa antecipada, né? Nós vamos ver aqui. Refere-se a uma coisa de antes. Foresee. Gente, o verbo see é o verbo ver, né? Nós já estudamos o verbo see, né? See,
né? Pronuncia se, o passado é só, né? S-A-W, né? Vocês lembram? Aquela relação, gente, se a gente não estudar, a gente vai ter problema, né? E aqui o particípio seen, se só seen, né? Eu gosto de colocar às vezes para poder. Tá. Então, for se é ver, for se é prever, ok? Forecast, cast é tempo, né? É uma coisa relacionada a um, não ao tempo em si, a alguma coisa. Forecast é a previsão, principalmente previsão do tempo. Forecast. Há uma coisa interessante, sight é uma visão, né? Sight, uma visão, alguma coisa. Foresight, previsão do futuro, ok? Então, quando a gente deparar com qualquer palavra em inglês iniciada por for, nós já temos que ter essa noção, não precisamos de assustar, é só nós entendermos o que significa ela e tentar entender o significado da sequência. Ou ler com atenção. Before. Oi? É before. Before. É before, né? A associação vai ser sempre before. Sim, sim. Before. O prefixo il também torna a palavra negativa. Isso aqui nós já conhecemos também, nós vamos ver agora para frente. É o mesmo, né? Nós temos o legal em português e o ilegal em português. Em inglês, illegal. Temos o lógico e o ilógico. Illogical. Illimited. Ilimitado. Illegitimate. Essa palavra aqui, a pronúncia é meio complicada. Ilegítimo, certo? Então, quando vocês virem uma palavra já, principalmente essas palavras grandes assim, nós vamos ter o cuidado de tentar localizar ou ver se ela tem esse prefixo. Se tiver, a gente já vai saber que é alguma negação, né? Alguma negativa, tá? Gente, o prefixo in também é o mesmo caso, tá? Dá uma noção de negação. Vamos a algumas palavras. Gente, possível, impossível, impossible. Mortal, imortal. Perfection, imperfection. Imperfection. Certo? Então, é sempre essa ideia. Apareceu o prefixo im, impossible. Sempre lembrando, esse im tem que ser falado com a boca fechada, né? Im, imperfection, immortal. Ok? Vamos lá. Prefixo in refere-se também à negativa. Vamos bem rapidinho para a gente não... Isso é coisa que vocês devem recorrer a esse material. Esse material está bem completo, ele tem bastante informação, tá? Capable. Capable é capaz, né, gente? Capaz, né? E incapable, obviamente, incapaz. Diferente, né? Indiferente, né? A origem é different. Visible, invisible, invisível, né, gente? Aí, inefficient, efficient. Incorrect. Gente, a palavra é correct, colocou em... É igual em português, não tem... O sistema de derivação e prefixação, ele é muito semelhante ao português. Basta que a gente entenda, né, o que significa e isso aí a gente vai ter um ganho de muitas, milhões de palavras assim a mais no nosso vocabulário. Capable, incapable, a gente já tem ali, né? O prefixo ir, para dar um efeito negativo também às palavras. Irracional, irrelevante, irregular. Irrational, irrelevant, irregular. Ok? Sem delongas, né? O prefixo mis, esse é muito interessante, geralmente ele forma palavras muito grandes. Refere-se a uma forma incorreta. Também uma conotação negativa. Miscalculation. Nós estamos vendo aqui, ó, essa aqui tem duas, né? Essa aqui tem prefixo e tem aquele sufixo também, né? O calculation. Mas o que importa para nós aqui é o cálculo, né? Calculado. Calculation, cálculo, ou calculação, né, gente? Mas a gente não vai falar calculação, a gente vai falar cálculo. Miscalculation, mal calculado. Misspelled, mal pronunciado. Eu sempre lembro para vocês que a palavra terminada em ED, você pronuncia misspelled. Você joga o L com o D e consome o E.
misspelled. Essa aqui, gente, ó, understand em inglês, vocês já sabem, né? Nossos alunos todos sabem. Misunderstand. Understand é entender, né, gente? I understand you, eu entendo você. E misunderstand é um mal entendimento, um mal entendido. Aí nós adaptamos, ok? Miswritten. Miswritten. Não, written. Ok, miswritten. Wrote, written. Miswritten. Mal escrito, tá? Mismatch, acontece muito, né? Mismatch. É um desencontro, né? Compatível. É um desencontro. O mismatch pode ser uma coisa de desencontro, porque o match é um encontro, né? Certo? Então, assim, o que a gente quer, na verdade, não é fazer vocês decorarem palavras. O que eu quero, na verdade, é que vocês entendam que aonde apareceu esse mis vai dar uma ideia de uma coisa mal feita, mal criado, mal calculado, mal pronunciado, mal escrito, mal entendido, ok? Esse é muito importante também. E, geralmente, as palavras são bem grandes. Misunderstand, misunderstandable, tem assim coisa. O prefixo mesma coisa, tá? Sentido de repetição. Isso aí não vamos delongar, né? Interessante, gente. Do, o verbo do é o que significa? To do, fazer, né? Redo, refazer. Absorver, reabsorb, reabsorver. Realign, realinhar, ok? Também, milhares de palavras em inglês nós vamos ter com essa prefixação aqui, re. Refazer, reabsorver, realinhar, retomar, recalcular, tem centenas, né? Coloquei alguns exemplos só para chamar. O prefixo an também refere-se à negativa. Mesma coisa, gente. Essa palavra tem prefixo e sufixo. Uncomfortable, uncommon, uncertain, unforgettable. Ok? Olha, observem bem. Un, negando, né? Comfort, conforto. Comfortable, confortável. Então, essa nós já temos a aula de prefixo e sufixo. Essa aqui é o comum, né? Common. Uncommon, incomum. Certain é o certo, né? Incerto. E unforgettable, né? Inesquecível. Forget é esquecer, né? I forget. E o able dá sinal, aquela ideia de aumenta, né, a condição. Unforgettable, inesquecível. Esquecer, inesquecível. Agora vamos rapidinho agora para os sufixos. Os sufixos são mais interessantes e são em maior número, mas também é uma base muito grande de palavras com sufixos. Sufixo able, que nós terminamos agora. A palavra adjustable. Ajustar. Adjustable, ajustável. Avoidable. Avoid é evitar, né, gente? Avoid. É um verbo, né? Um verbo regular. Avoidable, evitável. Breakable, quebrável. Break, quebrar, né, gente? Able, quebrável. É o able em inglês. Buyable, aqui, ó, buyable. Comprável. É uma coisa comprável, né? Comprar, né? Catchable, aqui, catch é pegar, né, gente? Catchable. Então, captável, né? Uma coisa, né? Pode ser pegável, alcançável. Comfortable, confortável. Considerable, considerável. Ok? Rapidinho. Eu falei para vocês agora a respeito do verbo to do. Né? Vocês lembram? Do. Falei redo, refazer, né? E agora o doable, doable. Seria o fazível, né? Mas no caso nós não temos essa palavra em português. Qual que é a tradução que eu uso? Factível. Doable, factível. Employable, employee, empregado, né? Employable, empregável. Foldable, folder, né? É um arquivo ou então é uma coisa dobrável, né? Que pode ser dobrada. Foldable. Governable, honorable, knowable. Gente, o verbo to know, gente da careca de saber que é conhecer, né? I know, eu sei, eu conheço, né? Se ele é knowable, é sabido, né? Laughable, risível, cômico. Laugh, em inglês, L-A-U-G-H,
é rir, né? Rir muito, né? Rir. Laugh. Laughable, risível, cômico, ok? Mendable. Mend é resolver, né? Resolvível, reparável, ok? Agora, continuando com able, uma pessoa notar, né? Remark. Remark, remarcar, notar. Remarkable, notável. Speakable, falável, né? Dizível. Thinkable, imaginável. Think, em inglês, pensar. To think é o verbo, né? Um verbo irregular. Think, thought. Imaginável, concebível. Viewable, visível, ok? Verbo ver, né? View, aliás, é uma visão. Então, view. Wearable, vestível. Wear, o verbo to wear. Tudo que a gente usa no corpo, nós usamos o verbo em inglês para falar. Wear. Wear, were. Acho que é isso. As três formas verbais. Então, eu estou usando um vestido, né? Então, I wear a dress. I am wearing a dress. Nesse caso aqui, é uma roupa vestível. Então, é wearable. Vamos lá. Gente, argue em inglês é discutir, brigar. Geralmente, brigar. Tá? O casal discute, né? Argue. Então, arguable, discutível. Vocês observam que ela termina com E. Quando ela termina com E, a gente suprime o E e acrescenta o sufixo. Breathable, breathable. Breathe é respirar, né? Breathe, respirar. Able, respirável. Respirável, ok? Collapsible. Colapso em inglês é quebrar, né? É como se fosse um colapso, né? Uma coisa assim que acontece, né? Uma coisa quebrável. Quebrar, uma coisa que perde a sequência. Então, quebrar, quebrável. Deducible, deduzível. Circulatable, circulável. Debatable, debatível. Hein? Não, manda isso. Discutível, ok? Esse aqui são os sufixos able e able, que recebem terminados com aquela sequência. Sempre lembrando, se termina com E, a gente faz a supressão do E e acrescenta o able. Equitable, né? Equiparar. Forcible, forçoso. Isolatable, isolável. Palatable, palatável, né? E assim sucessivamente. Sensível, sensato, né? Sensible, sensato. E translatable, traduzível, né? Sempre lembrando, a origem tem a letra E. Quando você faz a derivação, a sufixação, você não suprime o E. Você suprime o E e acrescenta o able. Mesma coisa. Able. Vem da origem, né? Control. Nesse caso, se a sílaba é forte, termina em vogal e consoante, você dobra controllable, controlável, cutable, cortável, né? To cut é cortar, né, gente? Você já lembra desse verbo. Presente, passado e futuro, né? Ele tem as formas iguais, tá, gente? No presente, no passado e no particípio. Cut. Certo? Nós temos aqui. Droppable. Drop é jogar, né? Cair, né? Jogável. Forgettable. Esquecível, né? E huggable, abraçável. Hug, to hug, é abraçar, né? A palavra é uma palavra terminada com vogal e consoante, você acrescenta dobra, faz a dobra da última vogal. Control, termina a sílaba forte é control, você dobra e acrescenta o sufixo. São essas regrinhas que, o que eu quero, na verdade, é que não é que vocês decorem essas regrinhas, é que vocês sabem que quando vocês virem alguma palavra
com a letra dobrada, a palavra originária é program, ok? Ela termina em vogal e consoante. E a sílaba forte é a segunda, program. Então, existe a adição de mais uma vogal. Skip, pular, skippable. Swim. Swim é o verbo nadar, né? Nadável, né? Alguma coisa assim. Transmittable e winnable. Winnable é win é o verbo ganhar, né, gente? É um verbo irregular também. Win, one. Ganhável. Agora, continuando aquela regrinha do Y, gente, que a palavra, se a palavra termina com Y, a gente suprime o Y e acrescenta o I mais o prefixo. Aquela regra que nós aprendemos lá no caso dos verbos, mas só para vocês ir lembrando o que acontece. A palavra terminou com Y, certify, certifiable, deny, deniable, inviable, identify, identifiable. Tudo a gente tira o Y, todos vocês estão vendo aí. Acrescentamos o I, a formulazinha está aqui, né? E mais o sufixo. Aquela mesma regra do ED, aquela mesma regra lá do... Só para vocês fazerem. Por isso é que quando eu disse para vocês que era interessante prestar atenção naquela regra, porque ela vem em todos os sentidos no inglês. Ela vai continuando com a prefixação, a sufixação, com plural, vocês vão ver. Pitiable é a pena, né? O dó, pity. Então, digno de pena, né? Pena, dó. Variable, desculpa. Tá? Sempre lembrando, terminou com Y, suprime o Y e acrescenta o I, mais o sufixo. Alguma coisa, gente? Daqui 2 minutinhos nós vamos entrar no nosso intervalo, tá? Um intervalo de 10 minutos. O sufixo si, CY, né? Urgente. É urgência, né, gente? Urgente, urgency, urgência. Efficient. Dá para nós aquele cia, né? Efficient, efficiency, eficiência. Frequency, frequency. Frequent, frequente, frequência, ok? Também bastante importante, nós vamos deparar com isso, esse prefixo aí. O sufixo en é aplicado em palavras para formar verbos que remetem à ideia do substantivo ou adjetivo que originou na forma da ação. Então, a explicação é grande, mas é bem simples o sentido. Wide é largo, widen, alargar. Straight é direito, né? Reto, direito. Straighten, endireitar. Harden é duro. Então, gente, a adição desse sufixo en é muito importante, a gente vai encontrar palavras demais. É lógico que nós temos que saber o significado da origem, né? Wide, largo. Straight, endireitar. Hard, duro. Soft, soften. Soft não é macio? Soften, amaciar. Entenderam a lógica desse? É um sufixo muito importante e vocês vão deparar com muitas palavras dessas aqui quando vocês estiverem estudando. O sufixo ens, também bastante conhecido, indica, né, a ação causada pelo verbo. Vocês vão ver aqui na explicação. Prefer é preferir. Ens, preferência, né? Depend, dependence. Interfere, interference. Depois eu vou ter que melhorar essa pronúncia dessas palavras aqui, tá? Eu não tive tempo de tratar, mas depois eu vejo aqui. Interference também não é uma palavra muito usada no inglês. O sufixo ER, quando a gente trabalha com os adjetivos, ele dá o grau de comparação dos adjetivos. Safe,
Safe é seguro, né, gente? Safe. Gente, esse vocabulário aqui, eu não tenho como estudar para vocês. Vocês têm que ir estudando, né? E dentro das frases, é lógico. Nós não vamos decorar palavras soltas, mas aí vocês têm que ter uma noção de o que significa. Se a gente não souber a palavra original, o sufixo fica prejudicado, né? Mas a ideia que eu quero que vocês tenham é o seguinte: safe, quando vocês virem escrito safer, é uma coisa que dá o sentido de mais, aumenta, né? Então, safe, seguro, safer, mais seguro. Tasty. Tasty é saboroso, né? Tastier, mais saboroso. Aqui, gente, voltando à regrinha do Y de novo, consoante mais Y. Retira o Y e coloca esse, no caso, esse sufixo, R. Mais saboroso. Cheap, cheap. Cheap é barato, né, gente? Cheaper, mais barato. Até de miserável também, né? Cheap, barato. Cold. Cold é frio. Colder, mais frio. Você está comparando com alguma coisa, né? Tall. Tall é grande, né? Em matéria de altura, né? Mais alto. Taller, mais alto. Dry. A regrinha de novo aqui, meu Deus. Tá? Ela aparece toda hora. Por isso que vocês têm que ter noção por que tirou. Por que tirou o Y, colocou I e depois o sufixo, né? O sufixo é D, tudo. O que acontece? Justamente por isso. É uma regra que existe e quando termina consoante mais Y, você retira o Y, coloca I e acrescenta o que você quer. No caso nosso aqui, é o sufixo ER que nós estamos estudando, obviamente, né? Claro. Big é o mesmo caso. Vogal, consoante, vogal. Nesse caso, o que eu faço? Quando a palavra é oxítono, né? Nesse caso é oxítono porque tem uma sílaba só. Mas se a última sílaba da palavra é forte, ela termina em vogal, não, desculpa, consoante, vogal e consoante, certo? CVC, consonant, vowel and consonant, eu tenho que fazer o quê? Dobrar a palavra. Bigger. Sad. Sad é triste, né, gente? Sad. É uma sílaba só, então eu tenho que dobrar a última letra. Sadder, mais triste. E eu tratei do acréscimo do sufixo R em adjetivos, mas nós podemos adicioná-los aos verbos também. Eu vou terminar com esse R aqui para vocês entenderem mais rápido e a gente vai para o intervalo daqui a pouco. Sufixo R, quando adicionado ao verbo, caracteriza aquilo ou aquele que. Observem bem. Não se atenham aos conceitos. Vamos à prática para vocês poderem entender. Wash. Wash é lavar. Ok? Wash, lavar. Washer. Aquele ou aquilo que lava. Lavador, lavadora. Gente, aí vocês fazem as adaptações que vocês, de acordo com os contextos de cada um. Sing, sing. Cantar, né, gente? Sing, song, sang. Singer. Aquele que canta, né, gente? Cantor. Teach. Aquele que ensina, né? O teacher. Professor, né? Aquele que ensina. Essa que é a lógica que nós temos que. Quando eu acrescento o ER a um verbo, quando eu acrescento a um adjetivo, ele vai dar o grau de comparação. Quando eu acrescento a um verbo, ele dá uma característica daquela origem, né? Listen, listen. Sempre lembrando, né, que é listen, né? Não tem o T, não fala, é mudo. Listen. Listener, aquele que ouve, ouvinte. Ok? Speak. Sempre lembrando, speak, falar. Speaker, alto-falante, né? O microfone também é um speaker, né? Falante, aquele que fala, ok? Ok. Vamos partir para o nosso intervalo e voltamos daqui a 10 minutos.